Boa noite a todos que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para nosso último dia. Gente, que alegria! Quem está aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Estão me vendo? Fala aí para mim se estão me vendo, se está tudo bem. Atualiza a página todo mundo. Aê! Aqui para mim tá ok. Para você também tá ok? Deixa eu abaixar um pouquinho, que eu tô vendo que depois que a gente coloca ali no ao vivo, a gente vê algumas coisinhas. Estão conseguindo me ouvir? Ótimo! Então já avisa para todo mundo ele atualizar a tela pra gente começar com tudo, porque hoje é o nosso último dia e, gente, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Eu creio que você nunca mais vai ser o mesmo. Em nome de Jesus. Eu creio que o seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Sabe o que vai acontecer no seu ministério? Você vai começar a atrair novas pessoas, você vai começar a trazer mais pessoas que estarão com a mesma paixão que você. Você vai trazer pessoas para o seu ministério que vão estar engajadas. Quem deseja isso? Quem está aqui comigo e deseja isso? Você deseja viver isso? Você deseja viver isso no seu ministério? Se você está aqui comigo e você deseja viver assim, que muitas pessoas com o mesmo coração que você, fala aí pra mim. Fala, eu desejo. Fala, eu desejo viver isso. Amém? Glória a Deus. Gente, tá legal o som pra vocês? Tá ouvindo bem? Fala aí pra mim como é que tá. Tá tudo bem? Teve algumas pessoas que falaram, mas eu acho que tá ok, né? Aleluia. Gente, então, é isso que a gente vai viver hoje, nessa última aula. Essa última aula ela vai fechar com chave de ouro, porque é algo muito importante, que eu tenho certeza que você deseja no seu ministério, não é mesmo? Eu tenho certeza que você deseja ter mais pessoas. Quem aqui tem menos pessoas do que você gostaria, do que você precisaria como ideal no seu ministério? Coloca aqui pra mim. Quem tem menos pessoas? Fala aí, fala, eu tenho menos pessoas. Eu não tenho tanto de pessoas que eu precisaria, não. Fala aí pra mim, se você não tá no tanto de pessoas que você gostaria, que você precisaria do seu ministério. Fala aí, muita gente. Muita gente falando assim, eu tenho menos. Eu sei como é que é isso, gente. Porque eu também, por mais que o nosso ministério aqui, nosso ministério Atitude Kids, seja um ministério grande, nós precisamos de pessoas que venham a mais, porque as crianças estão chegando, não é mesmo? Não dá para o nosso ministério estagnar. Não dá para o nosso ministério ficar sempre com a mesma quantidade de pessoas de um ano atrás. Eu não posso ter a mesma quantidade de meu ministério de um ano atrás. Se eu tiver, vai dar ruim, porque estão chegando novas crianças. As crianças estão se convertendo, as crianças estão chegando, glória a Deus por isso, né? E a gente precisa pastorear bem essas crianças, não é mesmo? E olha aí, as pessoas falando, nós temos poucas pessoas para as faixas etárias. Outras pessoas, né, que estão falando, eu tenho os professores, mas precisam de mais auxiliares. Olha aí, muitas pessoas às vezes têm alguma deficiência no seu ministério, de pessoas em alguma área. Talvez você não tenha pessoas para o seu ministério de louvor, talvez você não tenha pessoas para a produção dos visuais, para a produção da decoração, e às vezes você gostaria, você precisaria. Então, deixa eu te falar, hoje nós vamos realmente entender como que nós podemos influenciar mais pessoas para o ministério infantil. Hoje nós vamos aprender como que nós podemos trazer mais pessoas para esse ministério tão abençoado e como que a gente pode fazer com que o nosso ministério cresça cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá? A gente já aprendeu na primeira aula, a gente já aprendeu sobre como que a gente vai ativar o ministério, a unção no nosso ministério. Como que a gente vai fazer com que o nosso ministério seja cheio de unção? Como que as nossas crianças vão viver no sobrenatural? E na segunda aula a gente aprendeu sobre como que nós podemos tornar o nosso ministério mais atrativo para as crianças. Como que como que a gente pode fazer com que o ministério infantil seja o lugar preferido das crianças? E é isso que a gente já aprendeu até hoje. E nessa terceira e última aula, quem tá aí vai falar assim, última aula, nós vamos aprender também onde nós estamos errando. Porque existem alguns erros. E hoje eu vou falar sobre 7 erros e 7 acertos. Então você vai identificar
7 erros, ou você vai identificar 7 acertos para você saber que você está no caminho certo. Amém? Então você que está no Instagram, corre lá pro YouTube, porque a nossa aula vai começar. O link está na minha bio e você não pode ficar de fora que vai ser uma bênção. Amém? E agora, eu falei certo, né, gente? Falei quem tá no Instagram e pro YouTube. Falei, né? Eu fico confundindo. E tudo começa com I. Então vamos lá, gente. Pra gente começar, eu quero parabenizar todos vocês que chegaram até aqui. Você sabia que mais de 14 mil pessoas assistiram a nossa primeira aula, a nossa aula 1? Olha que maravilha, que bênção. Mais de 14 mil pessoas estão querendo ativar a unção no seu ministério. Mais de 14 mil pessoas querendo fazer com que o seu ministério seja realmente um ministério relevante. Amém, glória a Deus por isso. Mas você sabia que já na segunda aula, já foram menos pessoas? Já foram menos pessoas, já caiu aí mais para metade desse número. Sabe por quê? Infelizmente, muitos vão parando no meio da caminhada. Muitos começam, depois eles param, às vezes eles desanimam. Eu sei que muitos é porque ainda não conseguiram assistir todas, né, gente? Mas em nome de Jesus, todo mundo vai assistir. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero te falar que você que está aqui nessa terceira aula tá de parabéns, porque você foi até o fim. Olha, eu vou te falar que eu sou dessas, eu sou assim. Eu odeio ficar com o livro pela metade. Eu até essa semana concluí um livro que tava faltando alguns capítulos para eu terminar, já tinha um tempão. E eu tava super incomodada com isso, porque eu tava com outros livros novos assim. E eu, gente, pelo amor de Deus, aquele livro eu não concluí ele, eu precisava concluir. E eu peguei esse livro e concluí. Porque eu falei, não aceito ficar com o livro sem concluir. E isso é importante, você também precisa ter isso, né? Essa questão de conclusão. Isso também é importante para você, amém? Quem perdeu a aula 2, você vai poder, terminou essa aula aqui que você está assistindo ao vivo, você vai poder assistir. Olha, não deixa assistir não, porque foi uma bênção, não foi, gente? Quem já assistiu aí semana passada? Quem assistiu a aula passada? Pode dizer aí que foi bênção? Amém! Isso aí. E olha, tem muita gente falando que já está aqui na terceira aula. Então eu quero parabenizar você que concluiu, que fez essas 3. E eu quero te dizer que é uma honra poder estar servindo você, poder estar servindo o seu ministério. É uma honra poder estar aqui te abençoando, né? Compartilhando com você aquilo que Deus tem me dado. É um prazer enorme. Então, e eu quero te agradecer pela oportunidade que você também está me dando de entrar na sua vida, de fazer parte do seu ministério de alguma forma. Eu me sinto realmente muito honrada e privilegiada. Amém? Então vamos lá. Sabe de uma coisa? Nós temos um problema. Antes de eu falar desse problema, para agora aí, tudo que você está fazendo, se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal, gente, porque isso vai ser muito importante. E eu tenho certeza que você também vai ser muito abençoado com os conteúdos que eu tenho compartilhado aqui no meu canal no YouTube. Então se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo em algum local aqui, tem um botãozinho para você se inscrever. E você vai clicar no joinha aí, em gostei, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Amém? Então vamos lá. E agora eu vou falar então do problema que a gente tem. Nós temos um problema que a gente encontra na maioria do Ministério Infantil. Até hoje, eu nunca encontrei uma pessoa no Ministério Infantil que falasse que essa não é uma questão, que não é um desafio do seu ministério, ou que nunca foi um desafio. Em algum momento, isso foi um desafio no ministério. Qual é esse problema? É um problema que muita gente fala. Ninguém quer fazer parte do Ministério Infantil. Não é verdade? Eu já ouvi isso demais, já ouvi muitas pessoas falando. Pastora, na minha igreja ninguém quer fazer parte do Ministério Infantil. Quando eu falo com as pessoas, Deus me livre, eu faço tudo na igreja, eu posso até lavar banheiro, menos ir para o Ministério Infantil. Olha a associação das pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas fogem e a gente vê que essa é uma realidade, infelizmente, em muitas igrejas. Quem aqui pode dizer, pastora, é assim comigo? Quem às vezes pode falar assim, pastora, foi assim, na minha igreja é assim, ninguém quer fazer parte do Ministério Infantil. Fala aí, se na sua igreja é assim, fala aí, na minha igreja é assim. E se na sua igreja é assim, eu vou te falar que isso é uma realidade que, infelizmente, é encontrada em muitos lugares. Em muitos lugares, eles dizem o seguinte, não tem pessoas no ministério. Aí eles falam, nossa, não tem pessoas no ministério, ninguém quer fazer parte do ministério, eu estou sozinho, e usa muito essa expressão, né? Estou sozinho no ministério.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que tem que ser assim? Será que é para ser assim? Aí a gente, quando eu falo aqui sobre ser uma realidade encontrada na maioria dos ministérios e sobre ser um desafio que muitos ministérios enfrentam, eu não quero dizer que essa tem que ser uma realidade e é o que Deus quer para o ministério. E é assim mesmo e tudo bem. Não. Sabe de uma coisa? Quando eu estava no início do ministério aqui no Rio de Janeiro, logo que eu cheguei, eu me lembro de uma das vezes conversar com a líder, como eu falei pra vocês já, né? Sempre no final da ministração, sempre no final do culto, eu converso com as líderes, pergunto como é que foi a ministração, como é que foi hoje. E aí eu perguntei pra ela, pra uma das líderes lá, que era uma das primeiras vezes dela, e eu perguntei, e aí, como é que foi? E essa líder virou pra mim e falou assim, ai, olha, foi um pouco difícil, assim, foi desafiador, porque assim, tinha pouca gente, né, só tava eu mais uma pessoa na sala, e assim, ai, mas infelizmente é sempre assim. Nunca tem, né, gente, no Ministério Infantil, sempre falta pessoas no Ministério Infantil, né, toda igreja é assim. Naquele momento que aquela irmã falou isso, acho que eu já contei esse testemunho, talvez você, quem já me acompanha, talvez já ouviu esse testemunho. Quando aquela irmã falou aquilo, irmãos, me subiu uma indignação santa. E eu virei pra ela e falei assim, não, essa não é uma verdade. No nosso ministério não vai ser assim. Nós vamos ter muitas pessoas, filas de pessoas querendo fazer parte do ministério com crianças. E eu não aceito essa verdade sobre o nosso ministério. E naquele momento, aquela irmã recebeu essa palavra e falou, amém. Mas ela contou pra mim depois que isso foi muito importante pra ela entender que na nossa igreja o ministério infantil era diferente mesmo. Porque ela falou assim, que era algo que ela tava, era algo que ela pensava assim, é assim mesmo. Porque ela já tinha participado alguma vez do Ministério Infantil e visto, ela via na igreja essa necessidade, sempre faltava pessoas, sempre pediam ajuda e tal. Então ela pensava, realmente faltam pessoas, né? Realmente é muito difícil, realmente nunca tem pessoas. Deixa eu te falar algo, não aceite essa verdade. Não precisa ser assim. O ministério não precisa ser esse peso, você não precisa carregar sozinho. O ministério não precisa ser isso na sua vida. Pastora, mas a realidade não é essa. Eu realmente estou sozinha. Talvez você pense, pastora, mas eu realmente estou sozinha. Realmente está faltando pessoas. Realmente todo domingo tem que ser eu, porque se não for eu, não é ninguém. Pastora, realmente está difícil. Gente, o som está duplicado? Falei pra mim, é só pra uma pessoa? Tem uma pessoa que falou que o som tá duplicado. Fala pra mim, o som tá duplicado mesmo? Parece que alguém falou em algum momento que tava dando eco. Me fala aí, tá não? Alguém falou aí, não. Só tem que dar essa pausa, gente, pra ouvir aqui, pra ter um feedback aqui. Não, ai, glória a Deus. Então, irmã, pode ser algum defeitinho aí no seu aparelho. Vamos ver. O som tá ótimo. Ai, amém. Glória a Deus. Atualiza aí, pode ser alguma coisa então. Glória a Deus. Então vamos lá. Continuando então. Às vezes você fala, mas pastora, essa não é a minha realidade, eu tô sozinha mesmo. Eu vou mentir, né? Falar que não, falar que todo mundo quer fazer parte quando ninguém quer fazer parte. Então eu quero te falar algo. Também, logo quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, eu cheguei aqui e eu me vi numa situação onde eu estava sozinha. E tinham pouquíssimas pessoas que tinham a visão do Ministério Infantil da forma correta. Tinham poucas pessoas que estavam, de fato, assim, engajadas para mudar a realidade do nosso ministério. Tinha pouquíssimas pessoas que eu podia contar, sabe? Tinha poucas pessoas que falavam assim, olha, eu tô ótimo. Tinham poucas pessoas que falavam assim, pode contar comigo, ou pessoas que falavam assim, o Ministério Infantil é o meu ministério. Tinha poucas pessoas que vestiam camisa. Essa era a realidade que eu encontrava, sabe, irmãos? E naquele momento, só pra vocês terem uma ideia, teve várias vezes que eu fiquei decorando o auditório Kids. Nós já éramos um ministério grande, a gente já tinha uma média de 200 crianças naquela época. Uma média de 200 crianças. E aí eu já fazia o quê naquela época? Eu ficava decorando o auditório, preparando as coisas sozinha até meia-noite. Ficava lá no prédio da igreja até meia-noite, fazendo tudo sozinha. Fez isso aqui? Ficou até meia-noite fazendo tudo? Teve alguém aqui que já aconteceu isso? Às vezes você ficou aí até meia-noite, sozinha, não tinha ninguém. Gente, já teve vezes de eu chorar. De verdade. Recortando letras de EVA. E eu recortando letras de EVA. E uma vez eu comecei a chorar. Falei, Senhor,
eu tô sozinha aqui, né? Nosso ministério, eu não tem mais pessoas aqui para somar. Senhor, eu quero mudar essa realidade. Senhor, por favor, não me deixa aqui, né? Senhor, traz pessoas. E quantas vezes eu estava lá, né, sozinha naquele momento. Ó, muitas pessoas falando, né, que já passaram por isso. Então você sabe o que é isso. Que às vezes você está sozinha com uma visão no seu coração. Mas eu quero te dizer que, pela graça de Deus, eu tinha na época, pelo menos um braço direito ali muito forte, que era a Érica na época, que eu podia contar, era uma pessoa com quem eu podia contar, que tinha a mesma visão, o mesmo desejo no coração. Na época ela estava querendo sair do ministério, quando eu cheguei, falei, você não vai sair de jeito nenhum. E aí ela falou, amém, alguém que quer também mudar essa realidade, e a gente se uniu ali, e isso é importante. E até é importante você pensar nisso, já vou falar aqui, né? Você ter uma pessoa, assim, pelo menos, de você falar, não, esse aqui é meu braço, ter um Arão ali junto com você, né? Isso aí é importante. Mas sabe, essa era uma realidade que estava acontecendo comigo. Eu sei o que é a gente estar sozinho, eu sei o que é você querer fazer muitas coisas e você não sabe. Você é a pessoa que chuta, você é o juiz que apita, você é o atacante, você é o goleiro, você é o zagueiro e você ainda é a torcida que vibra. Você é tudo. Eu sei como é que é isso, da gente ter que fazer tudo. Muitas vezes não tinha ninguém no som, na projeção, eu tinha que correr pro som, jogar a imagem, eu tinha que fazer todos os PowerPoints, eu tinha que preparar tudo isso, ministrar o louvor, que eu não tinha quem ministrasse o louvor. Então eu sei exatamente como que é isso, irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes a gente vive isso porque nós estamos errando. Muitas vezes a gente continua nisso aqui, porque assim, uma coisa é você enfrentar esse desafio. Todo mundo, em algum momento no seu ministério, você vai enfrentar esse desafio de você estar sozinho, de às vezes ninguém fazer parte. Ok, em algum momento você enfrentar isso, mas você permanecer nisso aqui está mostrando um erro. Está mostrando alguns erros que talvez você possa estar cometendo. E sabe qual é um dos problemas que a gente comete? Deixa eu pausa para água. Sabe qual é um erro muito comum que nós cometemos? É o erro de sempre achar que o erro está no outro. É um erro de pensar assim, não, os outros que estão errados é o pastor, é a igreja, são os pais, são as crianças, e a gente nunca reconhece o erro. Eu já falei um pouco sobre isso, né, na outra aula, sobre a gente parar e reconhecer. Mas isso diz respeito também a quando a gente vai atrair outras pessoas para o ministério, quando a gente quer trazer mais pessoas para o ministério. Se você quer, então, vamos fugir de alguns erros aqui? Para analisar agora quais esses erros você está cometendo para que hoje você mude, amém? Para que hoje você fale assim, não, em nome de Jesus, esses erros eu não vou cometer mais. E você vai ver transformação no seu ministério. Você vai ver diferença. Você vai ver pessoas chegando, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro que a gente tem, que às vezes os líderes têm, é visão errada. Ter a visão errada. Ter a visão, ó, para baixo. Não ter a visão certa do ministério. Se você não tem a visão correta do ministério, você nunca vai trazer mais pessoas para o ministério. Eu me lembro de uma vez, eu estava em uma reunião com vários líderes de ministério infantil de várias igrejas, e uma das líderes de ministério que estava conduzindo ali a reunião, nossa, naquele dia eu fiquei indignada. Ela estava conduzindo a reunião e ela começou a falar, irmãos, é muito difícil mesmo o ministério infantil, né? É desafiador, as pessoas não querem fazer parte, é muito pesado, é muito difícil. Irmãos, todo mundo começou a ficar assim, é mesmo, e tal. E aí, ela estava tendo uma visão errada sobre o ministério, ela não estava vendo a bênção que é o ministério. E aquilo estava se contagiando todo mundo. Eu virei naquele momento e falei assim, mas tem tantas bênçãos, né? Tem isso, e comecei a compartilhar as coisas boas do ministério ali. E isso foi realmente muito importante. Mas às vezes você é dessas pessoas que tem a visão errada do ministério. Às vezes você tem a visão de que o ministério... Ou às vezes você tem aquela visão que a gente falou lá na primeira aula, de que as crianças vão para a salinha, que elas estão lá numa sala de aula, ou de que elas estão ali apenas para ouvir historinhas da Bíblia, ou de que as crianças, elas não aprendem, que é inútil, você estava falando. Enfim, você não tem a visão de que lá é um centro de avivalistas. Se você não tem a visão de que lá no ministério você está alcançando crianças
para o Senhor e transformando essas crianças em discípulos de Jesus, se você não tem essa visão correta, você nunca vai influenciar pessoas para o seu ministério. Você não vai trazer as pessoas para o ministério. Uma pessoa que chega para você e pergunta assim, o que você faz lá na igreja? E você fala assim, eu ajudo lá na salinha das crianças. Se é isso que você, se é essa a sua visão, se é isso que você vê sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz no ministério, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ser influenciada a viver isso com você. É isso que vai acontecer. Por quê? A pessoa também vai querer, eu quero ir lá ficar olhando crianças. Nossa, que interessante, que profundo isso. Não é nada de profundo, não é nada de marcante, não é nada de relevante. Você acha que é algo relevante? Vai influenciar alguém que quer viver algo relevante, algo com propósito? Você fala pra ela assim, eu fico lá olhando as crianças, eu cuido das crianças, só isso. Isso não é algo de impacto. Tanto que eu ensino pra minha equipe aqui, eu falo pra minha equipe assim, olha, quando alguém perguntar pra você o que você faz na igreja, você vai falar a nossa missão. Eu alcanço as crianças com o Evangelho de Cristo Jesus e transformo essas crianças em discípulos de atitude. Essa é a nossa missão. Então você vai falar a nossa missão, você vai falar a sua missão, o que você está fazendo aqui. É isso que você está fazendo aqui. Então tem que ser assim. A gente não pode pensar de forma equivocada, né? De pensar assim, eu fico ajudando e tal. Se a sua visão é errada, você não vai alcançar outras pessoas. Então a primeira coisa que precisa mudar é a sua visão. A sua visão precisa mudar. Qual é o segundo erro que muitas pessoas não compartilham a visão? Não compartilhar. Não compartilhar a visão é um outro erro. Você não divulgar a sua visão, não falar sobre a visão, sobre onde vocês querem chegar, sobre o que o ministério faz, não falar sobre a missão de vocês, não aproveitar as oportunidades. Será que você aproveita as oportunidades que você tem para você compartilhar sobre a visão correta do Ministério Infantil? Ou quando alguém vira para você e fala assim, nossa, tem que ter muito jeito, né, para estar no ministério, muito jeito, com muita paciência. A gente escuta muito isso, não é, gente? Não é só eu que escuto isso? Muita gente fala isso pra mim, nossa, tem que ter muita paciência para estar no Ministério Infantil. Isso não é pra mim, é pra você mesmo, porque olha, tem que ter muita paciência. Como se isso fosse um elogio pra gente, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas ouvem isso, aí o que elas falam? Elas falam assim, é verdade. E aí você se acha, tipo assim, tá fazendo um elogio pra mim, falando que eu sou paciente. Você tem que virar pra ela e falar assim, você não é crente, não? Tô brincando, você não vai falar isso. Uma vontade que dá é isso, né? Você não é crente, não? Você não tem o fruto do Espírito, que é a paciência? Só que não é isso que a gente fala. O que eu costumo falar quando as pessoas falam isso pra mim? Eu falo, irmã, paciência é fruto do Espírito. Você também pode ter. Todos podem ter. Isso não é meu, não é natural. Isso é fruto do Espírito e Deus pode te dar também. Porque aí as pessoas usam isso como desculpa para não estar ali no Ministério Infantil. E é um mito que o diabo põe na cabeça das pessoas. E aí, se a gente não compartilha a visão correta do Ministério Infantil, o que acontece? Essa pessoa vai continuar acreditando naquilo. Vai continuar acreditando naquela mentira, que tem gente que é poço de paciência, que pode fazer, dar tapa na cara dela, ela não faz nada. Essas pessoas que tem que estar no Ministério Infantil. Gente, não é. Não é isso. A paciência ela é um fruto do Espírito, ela é um presente de Deus para nós e não tem nada a ver com uma paciência nata, sobre pessoas que são muito mansas, enfim, essas coisas. Você quer ver outra mentira? Aí, muita gente falando que escuta muito isso. A gente escuta muito isso mesmo. Estão pedindo para repetir a missão do ministério. Aqui no Atitude Kids, a nossa missão é alcançar as crianças com o Evangelho de Cristo Jesus, transformando-as em discípulos de atitude. Essa é a nossa missão aqui. Então, gente, você precisa compartilhar. Agora, você quer ver outra mentira que o diabo muitas vezes coloca na cabeça das pessoas? E isso fica como um mito. E as pessoas acreditam nisso, replicam isso, falam isso. E às vezes fala pra você e você não fala nada, você continua aceitando isso. Ou às vezes você não é um instrumento de Deus pra você abrir os olhos dessa pessoa pra desmistificar isso. Quer ver qual é? Aí vocês vão me falar se vocês ouvem isso ou não. Eu não tenho jeito com crianças. Essa é a bombástica, né? Número 1, a que a gente mais ouve. Então as pessoas vão chegar e falam assim, mas eu não tenho jeito com crianças. Tem que ter jeito com crianças. A pessoa é mãe e fala que ela não tem jeito com crianças. Me explica isso. Me explica esse fenômeno. A pessoa é mãe e fala que não tem jeito com crianças, mas ok. Então tá, é um mito. Por que isso é um mito, irmãos? Porque nós não precisamos ter jeito com crianças para pastorear crianças.
Uma vez uma mãe, a gente estava na igreja, ela foi levar o filho na sala e eu acompanhei ela. E aí ela foi e falou pra mim, eu acordei naquele momento e falei, nossa, eu podia tanto fazer parte do Ministério Infantil, é uma bênção, você vai ver o quanto você vai ser usada por Deus aqui e tal. Falei com ela, ela virou pra mim e falou assim, ai, mas eu não tenho jeito com crianças. Claro que eu já ouvi isso 1000 vezes, né? Aí eu virei e falei assim, mas irmã, você não precisa ter jeito com crianças. Ela meio que assustou, né? Eu falei assim, você precisa amar a Deus e o que Ele ama. Se você amar a Deus, você vai amar o que Ele ama as crianças. E você vai se importar com elas. Você não precisa ter jeito com crianças. Aí eu acrescentei. E falei assim, sabia que isso é uma mentira do diabo? Aí eu parei e falei assim, eu vou falar com muito amor no seu coração, porque às vezes a gente não entende isso. Mas você precisa ter discernimento espiritual disso. Você sabia que essa é uma mentira que o diabo coloca na cabeça de muitas pessoas? De que você precisa ter jeito com crianças? Sabe por quê? Porque ao colocar essa mentira na cabeça das pessoas, as pessoas acreditam nisso. E quantas pessoas que naturalmente, que de forma nata, tem jeito com crianças? Poucas pessoas. Qual é a nossa necessidade de líderes no Ministério Infantil? É proporcional à quantidade de pessoas que têm jeito com crianças? Não é proporcional. O número não bate. Se a gente for esperar líderes no Ministério Infantil apenas que têm jeito com crianças, nós sempre teremos um déficit. Sempre vai ficar negativo o número de líderes. Nunca vai ser compatível. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, que sempre esteja faltando líderes, sempre esteja em deficiência de pessoas. Por quê? Se tiver, as crianças não vão ser ministradas da forma certa, as crianças vão ser deixadas de lado, as crianças não vão receber a palavra, menos crianças serão evangelizadas. Então, irmãos, esse é um mito, essa não é uma verdade. Então, você precisa ser um instrumento de Deus para compartilhar a visão certa. Então, muitas pessoas não compartilham a visão, fica calado. Você não fala o que é o ministério. Então, ao falar aquilo para aquela irmã, é verdade, amém. Amém. E ela se abriu. Gente, muitas pessoas começaram a vir para o ministério a partir disso, a partir do momento que eu comecei a compartilhar a visão. Então, você precisa compartilhar e aproveitar as oportunidades. Como assim? Como assim? Que oportunidades vocês acham? Fala aqui pra mim. Que oportunidades vocês acham que vocês podem aproveitar para compartilhar a visão? Quem já faz isso? Fala aí pra mim. Quais essas oportunidades? Vamos ver. Muitas pessoas, às vezes, elas já entenderam isso, já compartilham. Outras pessoas não compartilham. Elas guardam pra si a visão. Ficam só com elas. Então, nós precisamos compartilhar. Onde você pode compartilhar? No churrasco. No churrasco, tá conversando lá no churrasco com os irmãos, compartilha a visão do Ministério Infantil. Ah, você tá lá conversando com o pai, aí você compartilha a visão do Ministério Infantil. Ó, poucas pessoas aqui falaram sobre onde compartilhar, porque talvez você esteja com essa dificuldade, né, de compartilhar a visão. Ó, as irmãs falam, durante a recepção das crianças no culto, é uma oportunidade, mas é muito rápido. Essa é uma oportunidade que eu aproveitei ali, porque foi um tempo onde não tinham muitos pais, eu estava sozinha com a irmã descendo as escadas e aproveitei. Mas, normalmente é um tempo muito rápido, às vezes você está envolvido com as crianças, você não consegue muito. Mas, num outro tipo de reunião, às vezes num momento onde você está em comunhão com os irmãos, seja no churrasco, às vezes numa reunião, em qualquer confraternização, no aniversário, ali é a hora de você compartilhar a visão que Deus te deu. Amém? Isso é importante. Então vamos lá. Em terceiro lugar, qual é o terceiro erro? Tá vendo essa mãozinha aqui? Essa mãozinha aqui significa pedir uma mãozinha. Sétimo erro. Pedir ajuda. Como assim, pastora? Pedir ajuda é um erro? Por essa eu não esperava. Quem não esperava por essa? Quem se assustou aqui agora? Talvez você se assustou aí agora. Meu Deus, por essa eu não esperava. Pois é, sabe por que pedir ajuda é um erro? É nesse sentido aqui, de você pedir uma mãozinha. Quem já fez isso? Isso aqui, toda vez que eu pergunto, sempre tem gente que faz isso. Lá no ministério com crianças, você tá lá sozinha, de repente não tem mais ninguém, você tá desesperado, você grita, fala, irmão, pelo amor de Deus, coloca lá no telão da igreja que tá precisando de voluntário aqui no Ministério Infantil.
Aí o irmão vai lá e digita lá e coloca lá no telão da igreja. Precisamos de voluntários com urgência nas salinhas do Ministério Infantil. Aí, o que você acha? Que clima que gera ali na igreja? Nossa, que bênção o Ministério Infantil, né? Nossa, tô com um desejo ardendo no meu coração de ir lá fazer parte. Não, irmãos. Normalmente o que vai acontecer? Misericórdia, ela deve estar pegando fogo, o negócio lá deve estar tenso. Jesus amado. É isso que vai gerar, uma crise geral. Se eu sou mãe e vejo isso, eu falo, sangue de Jesus, vou lá tirar meu filho. Misericórdia, o que está acontecendo lá, né? É a primeira coisa que a gente pensa. E o que a maioria das pessoas fazem? Não é comigo. Quem vai se levantar? Quem vai? Não é comigo que está falando. É muito amplo e ninguém acha que é com ele. E você tá ali pedindo ajuda, clamando. Gente, qual é a questão? Às vezes você fala assim, mas pastor, eu tô sozinha mesmo. Eu não sei o que eu faço. É difícil ali quando eu tô, o que eu faço? Eu sei, irmãos, eu tô aqui falando, a gente tá falando na brincadeira aqui. Mas às vezes você faz isso e fala assim, pastora, é desesperador. É igual aquele memezinho, né? Aquele gif do WhatsApp, tem um gif assim, né? Eu tô rindo, mas é sério. E aí a gente tá rindo, mas é sério. Seria cômico se não fosse trágico, né, gente? Pastora, o que eu faço então? Como que eu vou fazer se eu não posso pedir ajuda? Irmãos, nós precisamos fazer do jeito certo. Continuar fazendo do jeito errado, você não vai conseguir. Uma coisa você já sabe, o que não fazer. Não faça isso mais. Porque ao fazer isso, você está divulgando da forma errada. E eu vou falar daqui a pouco qual é o jeito certo de fazer. Isso você já sabe. Dessa forma, se você virar pro irmão e falar assim, irmão, pelo amor de Deus, vem dar uma ajudinha no Ministério Infantil, pelo menos uma vez. Olha, você não precisa fazer nada não, só leva as crianças no banheiro. Gente, é mesmo que você falar assim, irmão, você não precisa ter propósito na sua vida não, só fica levando uma criança no banheiro, tá bom, é isso. Não, irmãos, você vai falar, vai compartilhar a visão, lembra? Irmão, você pode ser um instrumento de Deus para impedir que uma criança seja abusada sexualmente. Você sabia disso? Irmão, você sabia que você pode? Sabe esses traumas que você tem? Sabe quando uma pessoa abre o coração com você? Fala pra ele, às vezes, de um trauma da infância? Ou você sabe que a pessoa passou por aquilo e você vai e fala assim, ó, irmão, sabe isso que você passou na sua infância? Imagina se você tivesse uma pessoa de Deus na sua vida para impedir que isso tivesse acontecido. Imagina se você tivesse um líder nessa época para ministrar sobre a sua vida cura, perdão, para que você não levasse esse trauma pelo resto da sua vida. Essa pessoa vai falar, nossa, é verdade. E aí você vai falar, isso pode acontecer, você pode fazer essa diferença na vida de outras crianças. É isso que a gente faz no Ministério Infantil. Irmãos, olha a diferença de você virar e falar assim, irmão, por favor, me ajuda, porque eu tô sozinha no Ministério Infantil. Ai, tá difícil demais, olha, não tem ninguém para olhar as crianças estão fugindo da sala. Irmãos, quando a gente faz isso, a gente não traz mesmo. Então a gente precisa convidar a pessoa para viver uma missão ali. De falar, olha, vem aqui para realmente, vai ser uma bênção para você. Ontem, aí eu vou compartilhar com vocês algo aqui, né, precioso. A gente está no nosso Ministério Infantil, nós estamos com um projeto agora, com a nossa equipe, que se chama Impacto Kids. O Impacto Kids são 16 dias de oração e jejum, é uma campanha da nossa equipe, onde nós vamos orar, toda a equipe orar, jejuar, ler a palavra, nós estamos lendo o Evangelho de João. E o nosso alvo número, nós temos 3 alvos. O alvo número 1 é nos tornar parecidos com Jesus, que todos os líderes sejam parecidos com Jesus. Nós vamos orar também para que as nossas crianças sejam parecidas com Jesus, que é o alvo da nossa nova série que a gente está. E em terceiro lugar, para que a gente traga mais pessoas para o nosso ministério com o mesmo coração, com a mesma unidade que a gente. E aí nós estávamos em oração, ontem a gente está em oração pelo Zoom todos os dias. E aí ontem a gente estava em oração pelo Zoom às 10 da noite. E aí orando lá, e aí uma irmã falou assim, irmãos, vamos orar para que venham mais pessoas no Ministério Infantil, porque nós precisamos de mais pessoas para o Ministério Infantil. E naquele momento eu falei assim, vou aproveitar essa oportunidade para ensinar a equipe aqui uma coisa muito importante. Porque por mais que a gente fala, né, sempre a gente tem que reforçar aquilo. E aí eu virei e falei assim, irmãos, de fato, nós precisamos de pessoas no Ministério Infantil, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Isso é bíblico, não é mesmo? É bíblico. Nós precisamos mesmo, porque como que as pessoas vão ouvir, como que as crianças vão ouvir se não há quem pregue? De fato, nós precisamos. Mas as pessoas também precisam do Ministério Infantil. Como assim? Essas pessoas, muitas delas, uma grande maioria, estão sem saber onde vão ser usadas pelo Senhor. Às vezes as pessoas estão vivendo acomodadas, sem desenvolver o projeto de vida que o Senhor tem para elas,
sem desenvolver seu propósito de vida, sem viver plenamente, sendo usado por Deus. Às vezes ela está acomodada só de ir lá e cantar. Será que é só isso que Deus tem? Só cantar? Deus pode te usar para você abençoar uma vida diretamente, aquela pessoa chorar e virar para você e falar assim: você foi instrumento de Deus para transformar a minha vida. É isso que o Senhor nos chamou para fazer? Imagina você ser um instrumento de Deus para despertar esse chamado na vida de uma pessoa. Aí eu falei, olha, as pessoas também precisam do ministério infantil para saber que elas estão vivendo um chamado de vida, que elas estão vivendo um propósito de vida. Amém? Isso aqui também é importante, irmãos. Então, aí naquele momento eu compartilhei isso. E nesse momento eu estou quebrando um erro de pedir ajudinha. Não é pedir ajuda. E aí você leva a pessoa de qualquer jeito pro seu ministério, sem treinamento, enfim. Um erro que puxa uma outra sucessão de erros. Vamos ver o próximo erro? Tá vendo essa carinha aqui? O que essa carinha aqui te lembra? Ó céus, ó vida, né? O outro erro é murmurar. Murmurar é um outro erro gravíssimo. Se você murmura, você está amaldiçoando. Tem gente que só fica falando mal do ministério, só reclamando. Sai, tô cansado, misericórdia. Hoje foi muito difícil, hoje foi muito ruim. Meu Deus, não aguento mais. Nossa, eu vou deixar, se continuar assim eu vou abandonar o ministério. Esse é o último ano no ministério. Quem já falou isso aqui alguma vez? Fala e bota a carinha assim, ó. Fala, confessa e deixa. Confessa, é hora de confessar pecado, ó. De você, quem já falou isso? Ai, Jesus amado, esse vai ser o último ano no ministério. Fala aí, deixa eu ver. Quem já fez isso? Eu quero ver. Quero ver quem vai ter coragem de confessar esse pecado. Quando a gente faz isso, nós estamos murmurando, nós estamos ali reclamando. Olha aí, Jesus, olha quantas pessoas, perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Nunca falei, mas já pensei. A irmã está confessando, aleluia, a irmã está perdoado do seu pecado, em nome de Jesus. E outros tantos que não tem nem coragem, né, de escrever. Às vezes sua equipe está aqui, né, você falou, meu Deus, vou nem falar, que vai que minha equipe lê. Então, às vezes, você está aí murmurando, reclamando. Isso vai fazer com que você traga pessoas para o ministério? Você vai querer entrar? Pensa numa coisa. Tem uma pessoa comendo uma comida, e ela está comendo aquela comida e falando assim, meu Deus do céu, tá horrível isso aqui. Nossa, eu quero parar de comer. Acho que eu não vou comer mais não. Se uma pessoa fala isso, você tá com vontade de comer? Dá vontade de você comer aquela comida? Claro que não. A primeira coisa que você vai querer, Deus me livre, não quero nem experimentar, não quero nem chegar perto. Porque deve estar muito ruim. É ou não é, gente? Da mesma forma, no ministério infantil. Quando a gente murmura, é como se a gente estivesse falando da comida que a gente está comendo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que falar assim, olha que delícia. Meu Deus, que maravilha isso aqui. Sabe quando, nossa, deu até água na minha boca aqui, só de pensar, acho que eu tô com fome. E aí você tá aí pensando, né, em alguma coisa do ministério, você tá aí falando do ministério, você tem que falar desse jeito. Fala assim, nossa senhora, você não sabe que bênção que foi hoje o culto. Olha o testemunho que aconteceu, essa criança aqui orou pelo pai ser curado e o pai foi curado. Olha que bênção. Olha essa criança aqui que a família toda foi ganha para Jesus através da vida dela. Irmãos, aí nós vamos começar a contar as bênçãos. Começar a contar as bênçãos em vez de ficar murmurando. Amém? Então, se você teve esse erro aqui, em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai ter mais esse erro. Toda vez que você pensar em murmurar, você vai trocar a sua murmuração e você vai orar. Em vez de murmurar, você vai orar. Amém? Escreve aí agora no chat. Em vez de murmurar, eu vou orar. Amém? Você vai pensar em murmurar, você vai, Senhor, em nome de Jesus, renova as minhas forças. Senhor, me dá estratégias para mudar isso aqui. Gente, tem situações hoje no ministério onde eu enfrento isso, sabia? Às vezes tem alguma situação que eu falo, meu Deus, isso aqui tá muito difícil, isso aqui tá muito ruim. E eu oro e falo, Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, me dá sabedoria para mudar isso aqui. Senhor, me ajuda em relação a isso aqui. Então, isso, irmãos, é importante. Amém? Em vez de murmurar, eu vou orar. Amém? Então, vamos lá. O próximo erro, a autossuficiência. Autossuficiência. Você é autossuficiente. Você fala, não, eu faço tudo sozinho. Não, eu prefiro que eu mesma faça, porque às vezes as pessoas não fazem do jeito que eu quero, então eu prefiro eu mesma fazer.
E aí tudo fica só no eu, e você nunca gera outras pessoas. Se você faz tudo sozinho, se você sempre faz tudo sozinho, chega uma pessoa no ministério, eu já tenho uma pessoa no ministério, mas ela fica lá apenas como pedra. Sabe aquele cenário do teatro? A pessoa, ela é a pedra. E a pessoa é a pedra. Gente, ela tá se sentindo inútil ali. Ela pensa, gente, eu tô aqui, eu não faço diferença. Qualquer um pode levar essa criança no banheiro, qualquer um pode pegar o lanche. Ela se sente meio que tipo inútil. Então nós temos que largar dessa autossuficiência, abrir mão dessa autossuficiência e começarmos a envolver as pessoas. Sabe um dos problemas da autossuficiência? Sabe qual é um dos problemas da autossuficiência? É o perfeccionismo. O perfeccionismo é um dos problemas. Aí eu vou confessar aqui meu pecado para vocês. Abra o coração para receber meu pecado e me perdoar. Porque eu já pedi perdão, tá, gente? Já me arrependi, já mudei. Glória a Deus por isso, tanta prova aí. Eu tenho muita tendência ao perfeccionismo. E eu tenho melhorado isso cada vez mais. Glória a Deus por isso, né? Tenho melhorado cada vez mais. Porque eu tenho entendido que muitas vezes eu deixo de fazer muitas coisas por causa do perfeccionismo. E era isso que acontecia às vezes. Eu não conseguia fazer uma coisa, ou eu fazia daquele jeito que eu achava que do meu jeito era o melhor, e eu não deixava outra pessoa fazer, e eu fazia tudo sozinha, e eu não compartilhava, não delegava funções, eu não estabelecia, eu não levantava pessoas responsáveis por outras coisas, e eu não dava uma função específica, eu fazia tudo sozinha. E isso é péssimo, você nunca vai gerar pessoas, você vai espantar as pessoas de perto de você, porque elas vão se sentir inúteis. Irmãos, e olha pra você ter uma ideia, eu já vi pessoas no ministério desse jeito. A pessoa é muito boa no que faz. Talvez você é dessa, você é ótima. E eu já vi pessoas assim, ela é excelente no que faz. Só que quando ela vê a outra pessoa fazendo, não, pode deixar que eu faço sozinho, pode deixar que eu faço isso aqui. Eu faço mais rápido. Você fica impaciente de ver a outra pessoa fazendo mais devagar. Você fica impaciente de ver ela fazendo errado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você sabe quantas salas nós temos aqui no nosso ministério? Aqui no meu ministério, aqui no Atitude Kids? Sabe quantas salas nós temos por culto? Porque nós temos 3 cultos no domingo. Nós temos 20 salas por culto. 20 salas funcionando. É berçário, 1 ano, 2 anos, 3 anos A, 3 anos B, 4 anos A, 4 anos B, até 12 anos. É pouca sala? É muita sala. Você acha que se eu tivesse a minha autossuficiência, eu ia conseguir pastorear esse tanto de crianças? Claro que não, irmãos, não ia conseguir. E você também, talvez você pense, pastora, mas aqui no meu ministério são só 20, 30 crianças. Você tem que começar agora. Eu já fui pastora de menos crianças. Eu já fui pastora de 40, 50 crianças. Eu sei o que é isso. Já fui pastora até de 5 numa célula. Comecei numa célula. E pastoreando, mas sabe de uma coisa? Quando eu chamava uma pessoa para estar comigo, eu falava para ela, você vai fazer hoje a brincadeira. Você vai ministrar a brincadeira. Na outra semana, eu dava outra função para ela se sentir importante, para ela estar fazendo parte, para ela ver a bênção que é, tanto prazer que é estar ali. Se você faz sozinho, se você tem autossuficiência, você vai perder pessoas na sua equipe. Amém? Talvez é isso que você esteja errando. Quem aí já descobriu algum dos erros aqui? Conta aí e fala pra mim, quantos erros você comete até agora? 1, 2, 3, 4, 5. A gente falou 5 até agora. Quais desses erros que você comete? Você conta aí, fala, não, pastor, eu cometo 1. Pastor, eu cometo 2, 3. Se você não comete nenhum, fala assim, nenhum até agora. Glória a Deus, tá no caminho certo, hein? Vamos pro próximo erro? O 6º erro é o erro de não cuidar de quem já está no ministério. Não cuidar de quem já está no ministério. Às vezes tem alguém que já está no ministério, mas você não cuida dessa pessoa. Você não ama essa pessoa, não pastoreia essa pessoa de perto. Talvez você não se importa com essa pessoa. Às vezes quem está ali não se sente parte, não se sente valorizado. Se essa pessoa que já está ali não se sente assim, ela vai sair a qualquer momento. Então o que adianta a gente ter uma porta de entrada grande, mas a porta dos fundos maior ainda? A pessoa entra e passa, a pessoa não fica, nunca. Eu sei que a gente vai ter sempre, irmãos, isso acontece. Nós vamos ter pessoas que entram e saem do ministério. Até Jesus teve. Jesus, dos 12 discípulos, ele teve um Judas que abandonou ele no meio do caminho.
Então, a gente também vai ter pessoas assim que às vezes vai nos deixar, que às vezes vai sair por diversos motivos. Ah, a pessoa se mudou, a pessoa, agora eu quero ir para outro ministério, a pessoa, não quero mais. Enfim, vai acontecer, mas a gente precisa fazer o máximo para que isso reduza, para que isso diminua. Se ninguém para no seu ministério, vai estar encontrando um erro. Então, você precisa realmente cuidar de quem tá ali, sabe? De mandar uma oração para essa pessoa, de perguntar como é que você tá, de cuidar mesmo, de ter momentos de comunhão com as pessoas que já estão ali. Então, cuida dos que já estão, porque isso vai ser importante para os outros chegarem, para os demais chegarem. Amém? Tem que estar saudável aquele time. Até porque se não tá saudável esse time, quando chegarem as outras pessoas, elas vão ser contaminadas pelo veneno que tá ali. Pelo ambiente ruim que está ali, elas não vão continuar também. Então, cuide de quem já está no ministério. Ó, tô vendo aí, quem falou aí, ó. 2 erros, 3 erros, nenhum erro, ó, glória a Deus. Cometo todos, pastora. Amém, Charlene. Hoje é dia que você vai mudar. Reconhecer é o melhor, hein? Em nome de Jesus. 4 erros, 2 erros, 3 erros, ó. Vamos lá, a gente vai continuar, tá, gente? Vocês vão identificar talvez algum outro erro. Qual é o último erro que a gente pode estar cometendo? Não capacitar a equipe. Não capacitar a equipe. Quando você não capacita a sua equipe, o que vai acontecer? A equipe que já está, as pessoas que já estão, elas não vão saber exatamente o que fazer, como fazer, vão se sentir frustrados, vão achar que não é pra elas, vão achar que elas não têm jeito mesmo, vão achar que é difícil demais e que não é pra elas e que elas estão no ministério errado e elas vão sair. Às vezes, simplesmente pelo fato de que ela está ministrando com a linguagem para os pré-teens, para os bebês. Ela está falando com os bebês como se ela estivesse falando com crianças de 10 anos. Então, se você treina, se você capacita essa sua equipe, essa pessoa que já está ali, ela vai se sentir muito mais habilitada, muito mais capacitada, com muita mais destreza, autoridade, confiança para estar exercendo o seu ministério. Não é, gente? Gente, eu já vi isso aqui na prática várias vezes. A pessoa desesperada, às vezes, dentro da sala, pensando em abandonar o ministério, tudo. Você ensina ela como fazer. Você fala pra ela, olha, ela tá desesperada porque as crianças não ficam quietas na aula dela. É uma bagunça. Você vai ensinar ela, fala, olha, faz assim, dessa forma, assim você atrai a criança. Evita a indisciplina desse jeito. Quando você ensina, ela aprende aquilo, pronto, ela tem domínio de turma. Ela começa a saber que o erro não é ela em si que ela não tem jeito, ela pode aprender, era uma atitude errada dela. Não é ela que está no lugar errado, a atitude talvez dela que está errada, a postura dela que estava errada que podia mudar. Então, quando a gente capacita, quando a gente treina a equipe, muita coisa muda, gente. E aí eu quero te falar um testemunho maravilhoso que eu preciso contar. Tem uma aluna minha querida do Amapá. Ai, meu Deus, que agora eu esqueci o nome dela. Me esqueci do nome dela. Me perdoe, irmã, depois eu vou olhar seu nome. Se você estiver por aqui, me fala aí. É uma aluna, se eu não me engano, a cidade é Santana, no Amapá. Se alguém for da equipe dela também estiver aqui, pode me falar aqui, me ajudem. E essa irmã preciosa do Amapá, sabe o que ela fez? Ela é minha aluna no curso Líderes de Crianças Relevantes. Então ela já assistiu às aulas do curso Líderes de Crianças Relevantes. E ela falou, pastor, eu quero muito treinar minha equipe. Eu posso reunir minha equipe na igreja um dia, reunir todo mundo e passar as aulas do seu curso para treinar, capacitar toda a minha equipe? Eu falei, claro, irmã. Falei, você vai fazer isso sim, em nome de Jesus. Aí ela foi e falou assim, amém, então tá bom. E aí ela marcou um treinamento, uma capacitação com toda a sua equipe. Gente, lá no Amapá, hein? Olha que tremendo isso. Eu nunca fui no Amapá. E ela virou e falou assim, e ela foi, reuniu, fez inscrição para toda a equipe. Irmãos, tinham mais de 80 pessoas da equipe dela, treinando, assistindo às aulas do meu curso. Ela estava ali capacitando a sua equipe. Eu fiquei emocionada, eu fiquei muito feliz naquilo. Eu falei, gente, que alegria imensa no meu coração ver essa líder capacitando, treinando a sua equipe, para que a equipe realmente possa ser
habilitada, capacitada para que não saia. Então, gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. E aí eu já vou te falar. No meu curso, no curso Líderes de Crianças Relevantes, eu falo muito sobre fundamentos para você ter um Ministério de Crianças Relevantes como missão. Viu que eu falei aqui da missão? Lá eu falo muito sobre missão, visão, paixão pelo ministério. Falo sobre convicção, porque você sabendo isso, você vai passar isso para sua equipe. Você vai treinar melhor a sua equipe sobre isso. Sem contar as outras aulas sobre características das idades, que vai ser importante. Eu treino a minha equipe aqui no Atitude Kids com essas aulas, sabia, gente? A minha equipe aqui no Atitude Kids é treinada com esse conteúdo de como ministrar para cada faixa etária. Então, a equipe que ministra para os bebês é o conteúdo do curso que eu ministro com eles. Então, olha tanto que isso é importante. Vai realmente abençoar muito também a sua igreja, para que eles sejam capacitados para poder permanecer no ministério. E quando a pessoa chega, ela tem que ser capacitada. Porque se ela chega e ela não sabe fazer nada, ela vai embora, ela vai se sentir perdida. Então tem que ter treinamento para quando a pessoa chega. Aqui no nosso ministério a gente tem um treinamento teórico e prático. Então ela vem pro primeiro dia com um treinamento teórico e na próxima semana ela tem um treinamento prático, onde ela vê na prática como que funciona. Só então ela vai para ministrar na sala. Então isso é importante também você fazer aí no seu ministério. Amém? Quem aqui então já identificou aí alguns erros? Eu só coloquei 7. Talvez, enquanto eu estou aqui ministrando, Deus pode ter colocado no seu coração algum outro erro que eu não falei. Mas é hora de você identificar algum desses erros aí para que você possa mudar. Amém? Você já percebeu que algo já começou a mudar dentro de você? Quem já percebeu? Fala aí pra mim. Você já percebeu que algo já começou a mudar dentro de você nesses 3 dias? Sabe, irmãos, é possível você viver um ministério infantil relevante. É possível. Eu te digo isso. Eu sei, é possível. O Senhor tem muito para fazer no seu ministério. E o ministério infantil relevante não é um ministério infantil famoso. Não é um ministério infantil com milhares de crianças. Não, você vai alcançar os milhares. Isso é fato. Mas o ministério infantil relevante é um ministério que faz a diferença para aquelas crianças que você já tem ali e começa a alcançar outras crianças. Isso é muito poderoso. Então imagina que se aqui em 3 aulas muita coisa já começou a mudar no seu ministério. Imagina só o que pode acontecer com 40 aulas. Olha só o que não pode acontecer. São 40 aulas no curso Líderes de Crianças Relevantes. Lá você pode ser ainda mais cheio ainda, aprender ainda mais. Amém? Imagina o que isso não pode gerar em você. E sabe? E aí eu quero compartilhar um outro testemunho de uma outra aluna, que é a Marise, de João Pessoa, na Paraíba. Tem alguém de João Pessoa na Paraíba aí? A Marise, ela é lá de João Pessoa. E olha que bênção. Quando ela há quase 1 ano e meio atrás, foi assim que ela se inscreveu no curso, como aluna no curso Líderes de Crianças Relevantes. Ela começou ali, ela estava no ministério com 7 pessoas na sua equipe. E ela tinha um desejo muito grande. Pensa numa pessoa faminta, irmãos. A Marise é aquela pessoa, a aluna que pergunta, que manda mensagem no Instagram, que pergunta, que fala, pastor, eu posso fazer assim, tal. Que é assim, é uma bênção. E eu fico assim, admirada mesmo de ver a paixão dela. E a Marise, e aí eu nem sei se tem alguém aqui de lá, ó. Será que tem? João Pessoa na Paraíba? Aí, ó, tem gente, que bênção. Aí o que acontece? Ela tinha 7 pessoas da equipe quando ela começou o curso, né? E aí ela falou, pastor, ela me testemunhou esses dias agora. E hoje eu ainda mandei uma mensagem pra ela pra confirmar. E aí ela falou, pastora, pode compartilhar esse testemunho, porque isso é bem, você tem que compartilhar. Hoje ela tá com mais de 50 pessoas no ministério. Olha que poderoso isso, gente. Dentro de 1 ano e meio, assim, uma explosão no ministério dela. Ela tá com mais de 50 pessoas no ministério. E ela falou, pastor, eu tenho aplicado tudo que eu tenho aprendido no curso, tudo aquilo que eu tenho vivido. E a gente realmente tem vivido coisas extraordinárias. Ao ponto, sabe de quê? É pra você ter uma ideia. Tanto que esse ministério tá crescendo, tá sendo referência. Aí eles vão realizar uma conferência lá em João Pessoa agora. E no próximo final de semana, no outro final de semana, e eu vou estar lá em João Pessoa ministrando. Quem quiser saber mais, pode até procurar lá no meu Instagram, que tem lá divulgando onde vai ser essa conferência. Gente, se você é de João Pessoa, pode ir lá procurar. E olha que maravilha isso. Imagina você sair do seu ministério, assim, de 7 pessoas,
ou lá, né, às vezes limitado, com um monte de desafios, para agora você fazer uma conferência para treinar e capacitar os líderes da sua igreja, porque a sua igreja hoje é referência no ministério com crianças. Isso é possível, irmãos. Eu estou te contando para que você possa sonhar também. Amém? Para que você fale, pastor, eu vou viver isso em nome de Jesus. Comece a declarar aí. Quem pode escrever isso com muita fé no seu coração? Escreve aí. Eu verei isso em nome de Jesus. Fala aí. Eu viverei isso. Eu viverei isso em nome de Jesus. Amém? Então, sabe, irmãos, isso eu estou contando não é sobre mim. Não é sobre o que eu tenho, porque eu não tenho poder de fazer nada, né? Não é sobre aquilo que eu tenho. É a sua dedicação ao chamado do Senhor na sua vida. É o que o Senhor pode fazer. E a sua dedicação, quando o Senhor vê que você está ali dedicado, que o Senhor olha e fala assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Não é só um curso online que você vai comprar. São métodos que você vai aprender, que é uma caminhada rumo a um alvo, rumo a um objetivo. A palavra métodos, ela vem disso. Vem de caminho para a meta. Métodos é um caminho para a meta. E no curso é isso que eu dou pra você. Muitos caminhos para você alcançar essa meta, para você alcançar esse objetivo, essa visão que tá queimando no seu coração. Amém, gente? Vamos continuar agora? A gente falou dos 7 erros. Vamos agora para os 7 acertos? Que é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer acertar. Então vamos para os 7 acertos. Quais são os 7 acertos que você já pode estar tendo, que aí vai te mostrar que você está no caminho certo, ou você vai falar assim, meu Deus, eu preciso fazer isso. Quais são os 7 acertos? Vamos lá? Primeiro acerto, para como influenciar pessoas para o seu ministério. Já deu para ver essas mãozinhas juntas aqui, né, gente? Qual é o primeiro? O primeiro é Mateus 9:38. Mateus 9:38. Como assim, pastora? Lá, Jesus olha para a multidão e ele vê como que ele vê a multidão como ovelhas sem pastor. Então ele pede, ele faz um alerta ali para os seus discípulos e ele diz: pedi ao Senhor da seara que envie trabalhadores e ele enviará. Ele diz que os campos já estão brancos e ele orienta os seus discípulos a pedirem que o Senhor envie trabalhadores, que o dono da seara envie trabalhadores. Irmãos, o primeiro acerto nosso é orar. Não tem como, é isso que a nossa equipe está fazendo agora. É isso que a gente está fazendo agora, aqui no Atitude Kids. Nós estamos orando, jejuando para que o Senhor faça isso. Estamos sacrificando isso, falando, Senhor, nós queremos que o Senhor mande trabalhadores, nós queremos que o Senhor mande pessoas que vão ter paixão, pessoas que vão estar dispostas a fazer qualquer coisa para ver a salvação de crianças, para alcançar essas crianças. Irmãos, isso aqui, ó, Mateus 9:38, tem que ser chave. Você tem que orar incessantemente. Ore, 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 porque o Senhor manda, o Senhor faz. Amém? Em nome de Jesus, esse é um acerto. Se você não ora, aí a gente falou lá atrás, né? Murmura. Se você não, em vez de orar, você murmura, você vai estar cometendo um erro. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, você vai orar. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, você vai contagiar o seu pastor com a visão correta. Você vai contagiar o seu pastor com a visão correta. Talvez por essa você também não esperava, né? Como assim, pastora? Porque muitas vezes o nosso pastor, no meu não é minha realidade, mas muitas vezes o seu pastor, talvez ele não entenda ainda a visão de Deus sobre o ministério com crianças. Não é porque ele é mau, não é porque ele odeia as crianças, não é porque ele quer o fim do ministério infantil, não é porque ele despreza o ministério infantil, porque o ministério infantil é o mais desprezado. Não, irmãos. É simplesmente por um fator. Ele não entende a visão de Deus sobre o ministério infantil. E Deus quer usar você para compartilhar essa visão certa com Ele. Então você vai ser o instrumento de Deus para compartilhar a visão correta do ministério infantil para o seu pastor. E como é que você vai contagiar seu pastor com isso? Você vai convidar ele para jantar na sua casa, vai fazer lá um churrasco, vai falar, pastor, olha aqui esse ministério infantil. Você vai começar a apresentar outros ministérios infantis que são referências no Brasil. Você vai mostrar para ele e falar, pastor, eu queria tanto viver isso.
Nós queremos viver isso com as nossas crianças, pastor. Isso é possível. Pastor, eu sei que o Senhor ama as crianças. Eu sei que o Senhor já investe nas crianças. E eu sou grata ao Senhor por isso. Pastor, e nós gostaríamos de um pouco mais disso, da gente sentir falta disso aqui. Pastor, o Senhor me dá 10 minutos no próximo culto para eu falar com a igreja um pouco sobre isso que a gente quer viver? Irmãos, quando a gente começa a contagiar o nosso pastor com a visão certa, eu duvido, não tem pastor que não queira ver o ministério infantil crescendo. Porque à medida que o ministério infantil cresce, a igreja cresce. A igreja toda é abençoada. Eu creio que há uma bênção especial. É o que George Barna ele diz, depois de escrever grandes livros, fazer muitas pesquisas sobre o ministério infantil, sobre as crianças na igreja. Ele chegou à conclusão, estudando várias igrejas, ele falou assim: é fato que as igrejas que têm um bom investimento no ministério infantil, elas desfrutam de uma bênção especial de Deus para o crescimento, para o avanço. Então, o seu pastor vai desfrutar dessa bênção também, para toda a igreja. E aí, você deve contagiar o seu pastor com isso. Então, converse com o seu pastor, contagia ele, esteja sempre junto com ele. Chama o seu pastor e fala: pastor, eu gostaria que no próximo domingo o Senhor ministrasse uma palavra de 10 minutos com as crianças. Irmãos, fala para ele: pastor, pode ser no início do culto, antes do Senhor começar a pregação. Enfim, fala alguma coisa. Gente, convida ele para estar lá. Isso vai ser importante. Manda para ele as fotos, os testemunhos do que está acontecendo com as crianças. Isso aqui é uma bênção. Sabe por quê? Porque o seu pastor, ele vai ser o seu maior incentivador. Ele vai ser o seu maior apoiador e investidor. Eu louvo a Deus pelo meu pastor, o pastor Josué Valandro, aqui da Igreja Batista Atitude. Ele investe no ministério com crianças, ele acredita. Eu já ouvi da boca dele várias vezes, não só eu, como a igreja toda, já ouvi várias vezes. Se é para o ministério infantil, nós vamos fazer. Se isso é para abençoar nossas crianças, nós vamos fazer. Já vi ele falando: culto com as crianças é prioridade. Se é culto com as crianças, não tem conversa, não tem outra coisa que vai brigar. Então, irmãos, por que isso acontece? Porque ele já entende a visão. Ele já entende. Então, às vezes, o seu pastor ainda não entende. Talvez ele ache que lá é brincadeira, ele só tá Às vezes você sente isso, né? Que ele só quer que as crianças saiam do culto para não atrapalhar o culto. Mas não é você chegando para ele e falando assim: pastor, você acha que as crianças não sei o quê? Não, mas é você apresentando o que é certo. À medida que você apresentar o que é certo, à medida que você mostrar os frutos que está acontecendo ali, ele vai começar a ser contagiado. Amém? Ó a irmã falando aqui: meu pastor é meu esposo, nós amamos o ministério infantil. Glória a Deus! Meu marido também é pastor. E ele é pastor de uma rede na nossa igreja. Ele pastoreia quase 100 células aqui na nossa igreja. Então ele pastoreia muitas pessoas, umas cerca de 1000 pessoas que ele pastoreia. E ele é desses também, que abraça, que veste a camisa. Ele tem a camiseta do Ministério Infantil, veste a camiseta, incentiva as pessoas a estarem. Ele incentiva a estar ali presente. É uma bênção. Esse é o nosso maior incentivador, né? Glória a Deus por isso. Agora, eu vou te falar do outro acerto. Terceiro acerto que você pode ter: forme discípulos. Faça discípulos. Faça discípulos. Sabe por que isso é tão importante? Porque Jesus fez discípulos. Ele foi até os seus discípulos. Tem gente que, às vezes, ele fica só aqui, ó, na oração. Gente, orar é muito importante, mas é importante você também agir. Vá lá e faça discípulos. Tenha uma ação. Vá atrás das pessoas. Às vezes fala: olha, eu quero, de forma intencional. Chega para uma pessoa e fala: eu quero que você seja meu discípulo, quero orar com você, quero cobrir sua vida em oração, eu quero estar junto com você no que você precisar. E você esteja junto com essa pessoa, discipulando, apoiando, e você fala para ela: eu quero que você faça o que eu faço. Quero que você seja meu braço direito. E aí você vai, de forma muito intencional, ter discípulos. Isso é importante. Sabe, irmãos? Às vezes as pessoas falam: eu tô sozinho. E às vezes eu me pergunto: você não ganhou ninguém para Jesus, então? Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você tem uma oportunidade de já semear no coração dessa pessoa todas as verdades do Evangelho, inclusive a importância das crianças. E aí eu vou te falar de uma prática na minha vida. Teve uma irmã preciosa, que é a Priscila, uma das minhas discípulas. Essa irmã querida, quando eu encontrei ela na igreja, ela estava começando a visitar a igreja. Ela nem era batizada ainda, não era membro da igreja. Ela visitou a igreja e sabe o que aconteceu? Eu descobri que ela morava no meu condomínio. E o filho dela estava no Kids e ela foi buscar o filho.
E aí eu fui e falei, reconheci ela, falei, você mora no meu condomínio e tal. Ah, que legal. Eu falei, você quer carona pra ir pra casa? Naquele dia eu dei carona pra ela. A gente foi conversando, eu levei ela pra minha célula, comecei a cuidar dela. E a gente descobriu que eles não eram casados, nem ela e meu esposo. Eles se casaram, eles se batizaram. A gente começou a cuidar, fiz dela minha discípula. Dei um livro sobre o Ministério com Crianças pra ela, tá aqui de presente no aniversário dela. Já comecei a contagiar ela sobre o Ministério com Crianças, levei ela pra minha célula Kids, pra ela ser minha líder em treinamento. Depois de um tempo, multiplicamos a célula, ela assumiu a célula Kids. Ela depois começou a crescer, multiplicou a célula Kids, começou a supervisionar outras células. Gente, hoje ela faz parte do Staff Kids e hoje ela está sendo enviada para uma das nossas igrejas para auxiliar no Ministério Infantil lá, para estar à frente juntos ali no Ministério Infantil. Olha que poderoso isso. Foi uma discípula que começou lá, que eu ganhei para Jesus, que eu batizei. Então deixa eu te falar, você precisa ter uma pessoa assim, ó, esse aqui vai ser meu discípulo, eu vou ganhar para Jesus. É claro que isso demorou até chegar hoje, foram 6 anos, quase 7 anos, mas chegou. E olha, claro, depois de 1 ano ela já estava no Ministério Infantil. Então você precisa investir a longo prazo e a curto prazo também. Aquele irmão que já está lá na igreja, você vai chegar de forma intencional e falar, irmão, eu quero orar, eu quero desafiar você, quero que você seja meu discípulo, quero que você caminhe comigo, quero que a gente caminhe juntos na mesma visão e tal. E aí você vai incentivar, faça discípulos, isso vai ser importante, amém? E agora, em 4º lugar, envolva os mais diversos dons e talentos. Envolva mais dons e talentos. Às vezes, você está esperando aí alguém para o Ministério Infantil só que saiba recortar EVA. E às vezes vai ter uma pessoa no Ministério Infantil que não tem a mínima ideia de como fazer um coração de EVA. E você não pode desprezar essa pessoa. Ou às vezes vai ter alguém que essa pessoa ela é ótima no louvor. E ela vai ser uma bênção no louvor do Kids. Eu tenho pessoas no meu ministério hoje que jamais entrariam no Ministério Infantil se não fosse através do louvor. E hoje ele entende o Ministério Infantil, está disposto a ministrar. Durante o momento do culto, fica lá ministrando, orando pelas crianças e tudo, que entrou por causa do louvor. Então, esteja aberto a receber os mais diversos dons e talentos. Tem uma irmã que entrou pro nosso ministério, sabe como? Através de corte e costura. Ela costurava e eu falei, a gente falou sobre a nossa, que a gente estava querendo pessoas no ministério que trabalhassem com corte e costura para confeccionar os figurinos. E essa irmã se dispôs, falou, amém, eu tô aqui. E ela entrou no ministério assim. E ela falou, eu não imaginava que o culto Kids era assim, que bênção. E ela começou a desfrutar ali de uma bênção através disso. Olha que maravilha. Ela começou a ser usada por Deus, a estar usando seus dons e talentos no ministério através de um convite ali, de usar o seu dom que ela tinha, de costurar. Outra pessoa entrou no ministério através da recepção. Ela não, ministério infantil não, falei, irmã, vem, você pode iniciar aqui na recepção, recepcionando as crianças com alegria, a porta de entrada, fazer com que ela se sinta em casa e tal. A irmã começou no ministério, na recepção. Hoje ela faz parte do Staff Kids. Olha, da nossa equipe ali interna de organização tudo. Olha que bênção isso. Então, esse é um outro acerto que a gente tem. Envolver os mais diversos dons e talentos. Envolva as pessoas. Ah, irmão, você faz teatro? Então vem, o teatro é uma bênção aqui, vai ser muito útil. Envolva que isso vai ser importante. Em 5º lugar, qual é o 5º acerto? Apresente os frutos do ministério. Apresente os frutos. Como assim? Comece a mostrar tudo aquilo que o ministério faz de bênção. Se o Ministério Kids na sua igreja, ele só aparece para a igreja quando está fazendo a apresentação do Dia das Mães, a apresentação do Dia dos Pais, Dia das Crianças, deixa eu te falar, a sua igreja vai achar que o Ministério Infantil é um lugar de ensaios. É um lugar onde você só tem musiquinhas para ficar cantando. Então não faça isso, mostre os frutos, comece a apresentar aquilo que está acontecendo lá dentro do ministério, conta os testemunhos. Eu até acho que eu faço pouco isso, preciso melhorar ainda mais isso aqui, ó. E é uma coisa já pra mim, porque eu estou aqui falando com vocês, já estou tendo um monte de ideias aqui, um monte de insights. Compartilhe os frutos, sabe, nas redes sociais da igreja, compartilhe nos grupos do WhatsApp da igreja. É importante você compartilhar os frutos do ministério. Sabe aquele testemunho, aquilo que você tem aí no seu coração, que você viveu aí no seu ministério, aquela bênção que aconteceu,
Conta para as pessoas aquilo que aconteceu com as crianças. Quando você fizer isso, as pessoas vão falar assim, meu Deus, o Ministério Infantil é assim, acontece isso lá, nossa, que lindo, que bênção. Isso é importante, amém? Aí, vai acontecer o quê? Vai mostrar que o seu ministério, ele é atrativo, as pessoas querem estar onde a coisa é boa. Eles querem estar num lugar onde tem propósito, querem estar num lugar onde tem fruto. Ninguém quer estar num lugar, num barco furado. Ninguém quer estar num lugar onde, nossa, tá difícil, o negócio é uma bagunça, não dá certo, não tem fruto, a pessoa não vê fruto. Quando a pessoa vê fruto, aquilo motiva a pessoa a continuar. Então, ore pelos frutos, para que tenha, sabe o que a gente falou nas outras aulas? Das crianças cheias do Espírito Santo, das crianças com a palavra na boca, das crianças testemunhando, contando, tendo muitos testemunhos, curando, profetizando. Ora para ter esses testemunhos, para ter esses frutos. À medida que tiver os frutos, as pessoas vão se sentir assim, nossa, cansei no meu físico, mas valeu a pena. Nossa, valeu a pena no espírito. Amém? E em sexto lugar, sexto acerto aqui, gere um senso de pertencimento. Pertencimento. Gere esse senso de pertencimento no coração das pessoas. Eu coloquei aqui a camisetinha do CAC. Faça com que a pessoa vista a camisa, sabe? Gera nela o senso de pertencimento, assim, eu faço parte desse time, isso aqui é meu. Faça com que ela sinta assim, dona, sabe, entre aspas, que ela se sinta parte ali. Isso, irmãos, é muito importante. Se a pessoa não se sentir parte, ela vai se perder. Por isso que a gente faz aqui na Atitude Kids, chaveirinho com símbolo, a gente faz um uniforme, adesivo pro carro, pra pessoa colar lá no carro e ela sentir assim, eu faço parte desse time, eu faço parte. A gente fez até capinha de celular, gente, a capinha do meu celular tem o Cado Kids aqui. A gente só não fez pra vender, mas eu dei de presente pra minha equipe de supervisoras, eu dei pra minha equipe direta, né? Eu dei pra elas de presente porque a gente quer ter o senso de pertencimento, né? Eu faço parte desse time, é a minha equipe. Isso é importante. Quando você gerar esse senso de pertencimento em quem já está aí, as pessoas também vão começar a querer fazer parte dessa família. Nossa, que legal esse time. Olha que legal a unidade deles. Olha a alegria. Olha, eles saem para fazer comunhão juntos. Olha que bacana isso. Eles vão começar a querer fazer parte disso. Isso é maravilhoso. Aí sabe o que vai acontecer? Cada um vai trazer mais um. Quando você gerar esse senso de pertencimento, você vai falar, irmão, você é responsável por trazer mais um para a equipe. Imagina que você tem 3 pessoas na sua equipe hoje. Se cada uma delas tivesse senso de pertencimento, de se reconhecer assim, eu sou responsável por trazer mais uma pessoa para o ministério. E não é só de trazer mais uma pessoa para o ministério para ajudar. Escuta aqui o que eu vou te falar. Presta atenção com muito amor aqui. Não é só isso de você trazer mais uma pessoa para o ministério porque está precisando. Essa pessoa da sua equipe precisa entender o quê? Eu sou responsável por compartilhar a visão correta de Deus sobre as crianças com pelo menos mais uma pessoa. Para que a visão dela seja diferente, para que ela ame as crianças, para que ela invista na vida das crianças e para que ela seja um instrumento de transformação na vida de uma criança. Então, quando você tem essa consciência e quando esse irmão, você gera essa consciência no coração de mais um, ele vai começar a chamar mais um. E assim vai ser uma cadeia. Esses 3 já não vão ser mais 3, vão ser 6, se cada um trazer mais um. Olha que benção que vai ser isso. E se 6, cada um deles trouxer mais um, vão ser 12. Gente, isso é maravilhoso. E eu vou te falar que eu vivo isso no meu ministério. Pra glória de Deus. Tem muita gente hoje no ministério que eu não conheço. Que eu não tenho a ideia de como que ela foi parar lá no ministério. Mas foi através de uma pessoa apaixonada que contagiou ela. Eu ouço muitos testemunhos, eu faço gabinete às vezes com líderes, e eles falam, olha pastor, quando eu comecei no ministério, eu fui pra ajudar, e aí eu cheguei lá e falei pra pessoa, falei, olha, a gente vai dar tarefinha pra ela, e aí a irmã virou pra mim e falou assim, não irmã, nós vamos pastorear as crianças. Ela falou, como assim? Nós vamos ministrar na vida delas e tal. E ela viu acontecendo, viu as crianças orando, e aquela bênção, ela falou assim, pastora, naquele dia eu saí chocada, porque eu não imaginava que o ministério assim. Então a irmã fulana de tal, a Andréia, essa foi a Andréia, não sei se a Andréia tá aqui, a Andréia é uma bênção da Rede Azul. E ela falou assim, a Andréia foi uma bênção, um instrumento de Deus na minha vida, pra ela me mostrar o que era o ministério infantil. Olha a bênção de um mais um. Eu não conhecia essa irmã nova, mas ela chegou para o ministério através da paixão de uma que já tinha esse senso de pertencimento. Amém, irmãos? Quem está sendo abençoado aí? Quem está abrindo a visão hoje? Fala aí pra mim. Quem está abrindo a visão? Quem está aprendendo mais aí hoje?
Fala aí pra mim se você tá abrindo a sua visão, se você tá aprendendo mais. Pausa pra água. Amém. Muita gente falando aí, a cabeça cheia de ideias. Isso mesmo, já coloca em prática. É isso que eu quero, irmãos. E vocês vão me testemunhar, hein? Vocês não vão ser como os leprosos que não voltaram pra contar, não. Vocês vão voltar e vão falar, pastora, depois dessas aulas aconteceu isso, isso e isso. E é isso que eu falei pra vocês. Agora você imagina, 3 aulas, tanta coisa já muda, né, dentro da gente. Imagina 40 aulas. Imagina você aprendendo ainda mais, colocando em prática tantas coisas. É uma bênção mesmo. Amém? Chorando aqui. Ai, glória a Deus, Tamara. Aleluia. Então, vamos lá? Agora, vamos pro nosso último acerto. Esse aqui é poderoso. É um acerto poderosíssimo. E você tá aqui até o final, hein? Parabéns. Continua até o final, gente, porque vai ser poderoso aqui no final. Você precisa continuar até o final, porque nós vamos ter um ato profético muito abençoado aqui. E você precisa fazer parte disso. Já estamos aqui caminhando pro final. E é no último. E você precisa ficar aqui para você participar desse ato profético. Amém? Então, vamos lá. O último é: viva o ministério para toda a vida. Viva o ministério para toda vida. Viva o seu ministério para a vida toda. Como assim, pastora? Seja como Eliseu. Queime as carroças. Sabe quando Elias chamou Eliseu? Eliseu, ele não ficou dando ali desculpas. Eliseu não ficou falando ali, ficou pensando, eu tenho qualquer coisa. Se não der certo, eu vou voltar. Ele tinha carroças, ele tinha ali os seus instrumentos de arar a terra. Ele não ficou ali pensando assim, qualquer coisa eu volto para casa dos meus pais, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Se não der certo essa história de profeta, eu volto e faço. Não, Eliseu não deixou esse pensamento na sua mente. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz lá em 1 Reis 19, 21. 1 Reis 19, 21. Diz o seguinte, que Eliseu queimou suas carroças. Ele queimou suas carroças. Sabe por que ele fez isso? Ele estava falando, não tenho opção de voltar. É para a vida toda. Eu não tenho mais volta, é para a vida toda. Sabe porque muitas vezes Deus não nos manda mais pessoas para o nosso ministério? E eu falo isso, eu tô aqui realmente até emocionada, porque eu sinto a presença de Deus sobre isso, sabe? Eu sinto que Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Sabe por que Deus não manda muitas vezes muitas pessoas para o ministério? Porque Ele pensa, como que eu vou confiar àquele que não é fiel no pouco? Você acha que você pensar em desistir, em abandonar o ministério, talvez você pense, são só 10 crianças, são só 20 crianças. Talvez você pense que isso é pouco, mas se você, no pouco, você não é fiel, você não vai ser fiel no muito. E Deus olha para você e Ele pensa, como eu vou confiar mais àquele que não é fiel nem no pouco? Como que eu vou confiar mais àquele que pensa em desistir, em abandonar no pouco? Sabe, eu quero falar para você, queime as pontes hoje. Queime as suas carroças e fala assim, é para a vida toda. É para a vida toda. Eu vou viver o meu ministério para a vida toda. Sabe, irmãos, eu tenho essa convicção no meu coração. Eu não tenho opção de desistir. Não tem. Hoje você vai riscar do seu coração essa opção de desistir. Sabe, você vai falar assim, não, em nome de Jesus. Toda vez que vier isso no seu pensamento, você vai lançar fora, porque isso é uma seta do diabo. Sabe, irmãos, o maior interessado que você abandone o seu ministério não é Deus, é o diabo. E sabe, muitas vezes não tem mais pessoas, você está sozinho no ministério, porque ainda tem essa questão no seu coração. Porque você ainda fica com esse ponto de interrogação. Será? Será que é isso mesmo? Não sei. Se a gente fica assim, Deus não vai mandar mais pessoas mesmo não. Sabe, irmãos, mas a partir do momento que você decidir que é para a vida toda, que tem um infinito aqui, ó. Que você decidir falar assim, é para a vida toda, Senhor, Deus, eu estou decidida. Quando você fizer isso, meus irmãos, você vai viver o sobrenatural no seu ministério. E você vai ver quantas pessoas, junto com você, vão viver para a vida toda. Muita gente não vive para a vida toda porque você não vive para a vida toda. Então hoje é dia de você falar, eu vou viver para a vida toda. Amém? E quando a gente fala
de viver para a vida toda, a gente está disposto a fazer o que for preciso no nosso ministério, ou não é, irmãos? Quando a gente está disposto a viver para a vida toda, a gente vai falar assim, é para a minha vida toda, então eu vou investir tudo que eu tenho. Eu vou investir meu tempo, porque a gente investe mesmo, né, irmãos? Só o fato de você estar aqui, você já está investindo o seu tempo. Eu vou investir meus recursos financeiros, eu vou investir, vou pagar um curso, vou investir no curso para aperfeiçoar meu ministério, vou comprar um livro. A gente investe no financeiro, sim ou não, irmãos? Nós investimos. Quando você vive para a vida toda, você está disposto a dar tudo que você tem. Eu vou enfiar de cara nisso. E é isso que o Senhor deseja de você. Amém? É isso que o Senhor deseja de você. E eu me lembro de uma das alunas do curso Líderes Relevantes, de um dos testemunhos dela, ela é do Espírito Santo. E ela me contando, ela testemunhou e falou assim, pastora, quando eu me inscrevi no curso, eu me inscrevi mesmo sem poder, eu estava muito apertada financeiramente, mas eu me inscrevi e eu comecei a fazer bazar, ela começou a vender coisas, ela falou assim, eu comecei a vender as coisas do bazar. Eu juntei umas roupas que eu não estava usando, falei, gente, ó, 10 reais essa blusa, 5 reais essa calça, e começou a vender as coisinhas assim, falou, eu vou pagar o curso desse jeito. E ela começou a se dispor e tal, ela mesmo sem poder, ela começou a fazer isso. Irmão, só da atitude dela assim, e como os irmãos da igreja dela ficou sabendo que ela queria investir no curso, teve uma irmã que falou, irmã, eu vou investir no seu ministério, eu vou pagar o curso pra você. Sabe o que aconteceu? Ela teve recurso para pagar o dela e ainda de mais uma outra irmã da equipe, do ministério. E ela falou assim, pastora, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Foi o melhor investimento, porque meu ministério foi um divisor de águas. Irmãos, é isso que eu estou falando para vocês. Você está disposto, sabe assim, de falar assim, eu vou investir, porque eu creio que é o meu chamado, eu creio que é o meu ministério. E eu creio, irmãos, que à medida que a gente faz isso, que a gente dedica, sabe, fala assim, Deus está aqui, meu tudo. É como se nós estivéssemos sendo como aquele servo bom e fiel que multiplicou os talentos que recebeu. Deus colocou talentos na sua mão, sabe, irmãos? Você manter apenas do jeito que está não é o que Deus quer. Deus, aquele servo que não multiplicou o seu talento, ele errou. Talvez você pense assim, ué, mas ele não perdeu. O servo que não multiplicou o seu talento, ele não perdeu. Ele manteve um talento do mesmo jeito que Deus deu pra ele. Aí você pensa assim, meu ministério continuar do mesmo jeito que está, tá bom. Não. O que Deus queria ali? Que ele multiplicasse o talento. Então, aquele servo que não multiplicou o talento, onde estava o erro dele? Ele permaneceu do mesmo jeito. O outro, ele multiplicou, ele melhorou. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente melhore. Ele quer que a gente multiplique os talentos. Ele quer que a gente multiplique os talentos que nós recebemos dele. Amém? Você recebeu um ministério com criança na sua mão, você vai multiplicar, você vai crescer. E em nome de Jesus, eu quero profetizar que daqui a um ano, os testemunhos que eu vou estar contando aqui vão ser os seus testemunhos. Vai ser o seu testemunho. Em nome de Jesus, amém? Eu vou estar aqui contando, irmãos, há um ano atrás, eu vou até profetizar nos nomes aqui, ó. A Micheline, a Sandra, a Verônica, a Evelyn, a Gabi, a Mara, a Josi, a Silene, a Crislane, a Dulce. Gente, há tanto nome aqui, né, que eu não consigo. A Nice. E eu vou estar profetizando. Um ano atrás, ela estava aqui participando e ela tinha tantas pessoas na equipe, o ministério ela estava pensando em abandonar, estava assim, assim, assim. E hoje, olha a bênção que está no ministério. Amém, gente? Eu declaro que em nome de Jesus é isso que vai acontecer. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. E aí eu vou te falar algo muito especial. Antes da gente ir pro final aqui. Na segunda-feira, e aí você vai anotar isso aí. Segunda-feira, às 8 da manhã. Segunda, às 8 da manhã, eu vou fazer uma live no meu Instagram. Aí não vai ser aqui no YouTube. Vai ser no meu Instagram, tá bom? Segunda, às 8 da manhã, eu vou fazer uma live pra gente iniciar, pra gente lançar a nossa 5ª turma do curso Líderes de Crianças Relevantes. Então, aqui tô falando pra você em primeira mão. Na segunda-feira, nós vamos abrir uma nova turma do curso Líderes de Crianças Relevantes. E as inscrições vão abrir às 8 da manhã. Deixa eu te falar algo muito importante. Nós vamos ter um super presente para os 100 primeiros inscritos. São só para os 100 primeiros inscritos, tá bom? Então você vai ter que correr
para 8 da manhã, já fica ligado, porque lá na live vai abrir as inscrições, nos grupos no WhatsApp você vai receber, então fica ligado nessa live, participa dessa live, vai ser muito importante. E aí lá na live eu vou falar para vocês mais ainda sobre o curso, para você aprender mais ainda sobre o curso, entender melhor como que ele funciona, vou tirar as dúvidas sobre o curso e a gente vai abrir um super bônus para os 100 primeiros inscritos. Amém? E aí, gente, já vou falar para vocês que vai ser maravilhoso. Tem pessoas aqui perguntando qual o valor do curso. Já vou falar para que você possa se preparar e já orar a fé também, para já estar se preparado para já se inscrever no curso. O valor do curso é 12 de R$ 49,70. 12 de R$ 49,70. Ou 497. Você é o valor de uma pizza por mês, né, gente? É uma pizza que a gente compra, que é o valor do seu investimento aí no seu ministério, que você pode fazer mensalmente. E você pode parcelar no cartão, você pode aí se preparar, pode já se organizar, já falar no seu ministério, já começar a fazer o bazar aí com as suas coisinhas também, já investir, já pode falar com o seu pastor também no seu ministério, fala, pastor, eu queria que a igreja investisse também, isso também pode acontecer no seu ministério, amém? E como que é o curso? Ó, gostei da pergunta, pessoa perguntando, como que vai ser? O curso ele é online com aulas gravadas, então você acessa uma plataforma, é como se fosse um site que você entra e você acessa com um login e senha, você recebe uma senha, e aí você vai poder assistir às aulas de forma muito organizada. As aulas ficam separadas por módulo. E a cada nova semana, um módulo novo, ele é liberado para você. A média é de 5 aulas por módulo. Alguns módulos têm 4 aulas, outros módulos têm 8 aulas. Mas são 6 módulos, onde nesses módulos a gente fala sobre princípios e fundamentos do Ministério com Crianças, falo sobre ferramentas do Ministério com Crianças, tem um módulo onde eu falo sobre o Ministério Começa em Casa, então eu falo sobre você ser relevante na sua casa, sobre ferramentas para você alcançar os pais também dessas crianças, falo sobre você evangelizar crianças, como que a gente pode alcançar mais crianças evangelizando, como evangelizar uma criança, estratégias para evangelizar crianças, indisciplina, então eu falo sobre como lidar com a bagunça em sala de aula, sabe aquele negócio tenso? E sabe por que isso é tão bom, gente? Porque você vai aprender para você também treinar a sua equipe. Lembra que eu falei aqui sobre a falta de capacitação? Quando você aprender também, você vai poder treinar a sua equipe sobre como lidar com a indisciplina, com a bagunça em sala de aula. Tem um módulo inteiro que eu falo só sobre isso. Outro módulo que eu falo sobre as características das idades, como que você pode ministrar para cada faixa etária. E também tem outro módulo que eu falo sobre criatividade. Como você pode ser mais criativo? Então eu dou ferramentas para você crescer e ser cada vez mais criativo. Amém? Ó a Melissa aí, a aluna, falando, curso top demais. Glória a Deus, é uma benção mesmo. E aí, pessoa perguntando aqui, ó, eu trabalho todos os dias, quais os horários do curso? Você faz, essa que é a benção. É o horário do curso, é no horário que você pode. Então, as aulas são gravadas, então você acessa a hora que você quiser, onde você quiser. Tô no ônibus, quero aproveitar o tempo no ônibus para assistir a aula, porque as aulas não são muito longas. As aulas têm cerca de 20 minutos, as que tem mais tempo, às vezes, tem 30 e poucos minutos. Então, são aulas curtas que você consegue assistir, às vezes, no seu trajeto do trabalho para casa. E aí você pode assistir ali, depois você pode chegar em casa com mais tempo e anotar tudo. Então, você pode assistir qualquer hora. Muitos alunos assistem, às vezes, enquanto estão preparando alimento e tal, depois revêem todas as aulas. Gente, vou falar para vocês, 90% dos alunos falam para mim, pastora, eu estou revendo todo o curso para aprender mais ainda, porque é muito conteúdo, muito bom, e eu quero sugar tudo. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque esse é o meu desejo mesmo, que você compre o curso, assista o curso e que você seja abençoado. Amém? Aí tem gente perguntando aqui, deixa eu ver aqui, peraí, mais informações do grupo no WhatsApp, do WhatsApp. Ótimo, a gente vai deixar mais informações do curso no grupo do WhatsApp, mas pode ficar tranquilo que na segunda-feira você não pode perder, porque aí eu vou tirar todas as dúvidas, vou falar muito mais na segunda-feira sobre o curso, beleza? Então fica lá, tem boleto também no cartão ou no boleto, você pode pagar também no boleto, tá bom? Então, gente, e olha,
Fica atento, porque os 100 primeiros, apenas os 100 primeiros, eles vão ganhar um super bônus. Então você tem que entrar 8 da manhã, porque você vai ganhar um super bônus. Que bônus vai ser esse? Vou falar pra vocês que bônus que vai ser esse. Sabe quem às vezes está sentindo que o seu ministério está meio bagunçado? E você precisa organizar o seu ministério. Você precisa levantar recursos para o seu ministério, porque não tem recurso financeiro. Você passa às vezes perrengue lá, né? Precisa levantar recursos financeiros. E a estrutura, às vezes, das salas. Sabe, as salas, às vezes, não estão muito legais. A estrutura não é boa. A estrutura, o espaço Kids não é bom. E, às vezes, você não está planejando bem o ano, planejando bem como que vai ser o Ministério Infantil. Então, deixa eu te falar. Nós vamos ter um super bônus, tá? Apenas para os 100 primeiros inscritos. Então, corre. Que vai ser um workshop. Vai ser um workshop com aula pelo Zoom. A gente vai ter uma aula pelo Zoom. Vai ser muito bacana, muito bom. A gente vai poder ter essa interação. Vai ser um workshop pelo Zoom de algumas horas, onde nós vamos falar só sobre organizando o Ministério Infantil. Então, vamos falar sobre organizando o meu ministério. E aí, nesse workshop, organizando o Ministério Infantil Organizado, vai ser o nome, Ministério Infantil Organizado. E nesse workshop, o Ministério Infantil Organizado, eu vou te dar um conteúdo completo sobre planejamento, sobre como que você pode levantar recursos para o seu ministério. Vou te dar estratégias, sobre como melhorar o espaço físico aí, às vezes usando o que você tem, dentro do que você tem. Então vai ser muito bom esse bônus, beleza? E aí esse bônus é só para os 100 primeiros inscritos. Teve uma pergunta aqui que eu vi, durante quanto tempo você pode acessar o curso? Durante 1 ano. Então durante 1 ano você tem acesso ao curso. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser, beleza? E a nossa live vai ser sim pelo Instagram. Eu queria até ver depois se a gente consegue transmitir pelo Instagram e pelo YouTube, porque aí a gente libera o link também no YouTube pra quem não tem Instagram, né? Porque eu sei que tem gente que não tem Instagram. Quem não tem Instagram, fala aqui pra mim, não tem Instagram. Que aí a gente libera aqui e no YouTube, no Instagram e no YouTube, beleza? E aí, deixa eu falar, já coloca o celular pra despertar. Se você trabalha, você fala, pastor, eu trabalho nesse horário, não vou conseguir. Fica ligado pra você, já pelo menos assim, nossa, eu vou estar lá no trabalho, mas eu vou conseguir me inscrever pra fazer parte dos 100 primeiros. Corre pra fazer isso, porque eu quero ver você lá comigo no nosso workshop, beleza? Tem certificado o curso, tá bom? O curso tem certificado, beleza? Tem algumas outras perguntas sobre parcelamento do curso no cartão, que aí na segunda-feira eu vou responder, até procurar saber melhor também com a equipe sobre isso. E vai ser muito, muito bom. Aí, ó, tem algumas pessoas que não tem Instagram, que eu vi. Então, eu vou fazer o seguinte, vou transmitir a live também pelo YouTube, beleza? A gente já deixa combinado. Vou criar um link e a gente vai mandar também o link no WhatsApp, porque a gente transmite a live no YouTube e no Instagram. Combinado, gente? Então, vamos agora. Aí, ó, já coloquei o despertador. Isso mesmo! Coloca o despertador, segunda, 8 da manhã, pra você não perder e pra você estar aqui com a gente. Amém? E aí, a pergunta da avaliação. No curso, gente, nós temos algumas tarefas práticas para você realizar no final de cada aula. E isso é muito bom, porque aí você vai poder pôr em prática. A gente tem um PDF com um resumo da aula e algumas tarefas práticas para você fazer lá, você meditar e você melhorar, tá bom? E aí, quem quer o bônus? Ó, muita gente aí já quer o bônus. Amém, eu também quero ter você lá. E vai ser muito bom. E agora, gente, vamos pro nosso desafio? A gente vai agora pro nosso desafio, que vai ser qual vai ser o nosso desafio de hoje? Qual é o nosso ato profético? Hoje o nosso desafio vai ser um ato profético. E eu quero muito que você faça isso com todo o seu coração. O nosso desafio de hoje vai ser o seguinte, como nós falamos tanto aqui durante todo o nosso curso sobre o ministério que você sonha, sobre o que você deseja para o seu ministério, a gente falou também sobre o ministério que as crianças amam estar, e eu quero que agora levar você a sonhar com o ministério que Deus tem para você. O que você sonha para o seu ministério? Como você quer ver o seu ministério daqui a 1 ano? Como que você quer ver o seu ministério daqui a 1 ano?
O Senhor queimou muito no meu coração agorinha, né, para falar para vocês que eu creio que daqui a um ano nós vamos ver muitos testemunhos diferentes. E eu quero desafiar você agora a entrar nesse desafio. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel e você vai escrever nesse papel. De preferência, você vai escrever muita coisa. Você vai ser muito detalhado no que você sonha para o seu ministério. O que você sonha para o seu ministério para daqui a um ano? E eu vou fazer esse desafio também. Vou escrever o que eu sonho, o que eu quero ver no meu ministério, o que eu quero ver acontecendo, quantas crianças que eu quero ver ali ganhas para Jesus, o que eu quero ver acontecendo, o que eu quero ver de milagres, o que eu quero ver, quantas pessoas eu quero ver novas no ministério, o que eu quero ver, o que eu sonho para o meu ministério. E você vai escrever, amém? Você vai escrever todo esse sonho seu, detalhadamente. Sabe o que é detalhado? Eu quero salas que tenham pelo menos tantos metros quadrados. Eu tô sonhando com isso. Você vai sonhar alto, irmão. Você vai sonhar alto, amém? Às vezes você pensa assim, nossa, pastor, mas daqui a um ano, às vezes é impossível ter isso. Mas você vai sonhar, irmão, porque às vezes, eu vou ter sonhos, por exemplo, que eu sei que talvez serão a longo prazo. Mas vão ter muitas coisas que eu sei que Deus vai me surpreender e vai me fazer antes da hora, amém? E aí você vai escrever todos esses sonhos aí. E aí, você vai dobrar esse sonho. Você vai dobrar, fazer como se fosse uma cartinha. E você vai escrever assim, ó. Você vai escrever assim, ó. Meu sonho no papel. Meu sonho no papel. Você vai escrever meus sonhos no papel. E você vai escrever a frase profética. Que em nome de Jesus a gente vai ver. A gente vai declarar que pela fé, meu sonho já é realidade. Aleluia! Amém? Você vai postar lá, vai me marcar, que eu quero ver esses desafios. Posta lá, me marca e você vai escrever isso aí. O mais importante, irmão, vocês vão escrever esse sonho. Você vai guardar isso, porque depois você vai testemunhar. Você vai escrever esse sonho e guardar. Você vai escrever por fora da cartinha, assim, né? Você vai escrever assim, meu sonho no papel. E aí você vai digitar isso lá. Pela fé, meu sonho já é realidade. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor, eu creio que Ele vai nos dar muitos milagres, muito mais do que a gente imagina. Você vai sonhar numa medida, mas Deus vai te surpreender. Eu, irmãos, do fundo do meu coração, eu vivo muito mais do que eu sonhei. Eu sempre orei para o Senhor me dar milhares. Eu sempre orei. Senhor, eu quero pastorear milhares de crianças. E eu me lembro lá atrás, uma vez, que o Senhor falou para mim, quando eu orei por milhares, o Senhor falou para mim assim, como que eu vou te dar milhares se você não está sendo fiel nas poucas que eu estou te dando, nas dezenas que eu te dou? Na época eu pastoreava 100 e poucas crianças. E eu lembro direitinho desse dia, mas a partir daquele dia eu comecei a mudar minha postura. Eu comecei a investir mais no meu ministério, eu comecei a mudar, sabe? Assim mesmo, a falar, não, então eu vou ser fiel no pouco. E hoje, pra glória de Deus, eu posso pastorear os milhares, mas eu quero milhares de milhares. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem pra você também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com muita fé aqui pra gente encerrar? Já pega o seu papel, você não vai sair hoje, não dorme hoje, sem você fazer esse ato profético. Sem você escrever aí no papel o seu sonho. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui. E eu quero te agradecer porque eles foram fiéis até hoje. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida deles. Pai, porque eles têm dedicado aqui seu tempo, Senhor, têm dedicado toda a sua vida pelo seu ministério. Honra teus filhos, Pai. Honra teus filhos que têm sido fiéis no pouco. Coloca-os sobre o muito. Que em nome de Jesus, Senhor, amplie suas tendas. Que o Senhor traga mais pessoas para os seus ministérios. Que o Senhor dê recursos financeiros. Que o Senhor melhore suas estruturas. Senhor, que eles vivam o melhor do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. E a minha oração é para que seja colocada em prática tudo que eles aprenderam aqui. Senhor, não deixa que seja como o tolo que ouve e não pratica as palavras. Que não seja como a casa construída na areia. Mas, Senhor, que seja edificado sobre a rocha. Que eles ouçam e
e pratiquem tudo aquilo que eles ouviram aqui. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que ao praticar, eles verão os frutos do seu ministério. Senhor, eu já abençoo todos aqueles que desejam fazer o curso, todos aqueles que desejam ser alunos do curso Líderes Relevantes. Eu quero declarar que o Senhor vai prover tudo o que eles precisam e em nome de Jesus, nós teremos muitos alunos ali sendo abençoados, edificados, capacitados para treinar sua equipe, para ampliar, para melhorar o seu ministério infantil e para viver um ministério relevante para a glória do Senhor. Porque esse é o nosso desejo, Deus. Nós não queremos, Senhor, viver um ministério relevante por nossa causa, por nós mesmos. Não. Nosso desejo é fazer o teu nome grande. Nosso desejo é fazer o teu nome conhecido entre as crianças. Nós queremos te exaltar, queremos te glorificar e queremos que o Senhor cresça cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? E te espero terça-feira, 8 da manhã. Você não pode perder. Eu conto com você, espero você lá. E quero você entre os 100 primeiros para você ter esse bônus super especial. Grande beijo. Quem gostou aqui da jornada? Me conta o testemunho. Você vai lá depois, lá no meu Instagram, na foto aqui. Não esquece de fazer o desafio. E depois você vai lá na foto que eu vou colocar lá. E você compartilha lá aquilo que você foi abençoado. Como que a jornada te abençoou. Como que foi bom pra você. Gente, é segunda-feira. Eu falei terça. Misericórdia. Segunda. Ainda bem que tem vocês aqui, né? Até segunda. Segunda, 8 da manhã. Até segunda, às 8 da manhã. Eu espero vocês. Que vai ser muito bom. Amém? Segunda-feira, às 8 da manhã. Deus abençoe, gente. Foi um prazer estar com vocês, uma maravilha. Quero agradecer aqui em especial a minha equipe que dá todo o suporte, né? Para vocês, para tudo isso acontecer, a gente tem mais pelo menos 3 pessoas e mais uma quarta aqui que eu amo muito em especial, que me ajudou demais, que fez tudo isso acontecer, que tá aqui de trás da câmera, que eu tô com vontade de dar um beijo nele aqui agora, que é o meu marido maravilhoso que eu amo. E, amor, eu quero te agradecer, você é uma bênção na minha vida, eu te amo, obrigada por tudo. E obrigada a todos vocês que estão aí e que você seja muito abençoado. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém? Beijo a todos. Tchau. Até a próxima. Até segunda.